do voto do ministro Zanin, ele também fala que é uma responsabilidade compartilhada, né, também do agente Congresso Nacional, o equilíbrio das contas públicas, não é uma coisa só restrita ao Poder Executivo, né? Não é só o governo que se preocupa ou deveria se preocupar com isso. Também deputados e senadores, ali na hora de fazer mudanças orçamentárias, tem que ligar para isso também. Claro. Desoneração de impostos, todo mundo gostaria de pagar menos impostos ou até ter a sua alíquota zerada. Nós temos uma compreensão de que, com menos impostos, os setores da economia conseguem gerar mais empregos, ainda mais quando a gente fala dos setores que mais empregam no país e também das unidades da federação que são alcançadas por esta desoneração. Mas quando o Congresso mantém esta medida, como continuar com ela sem apontar a fonte de recursos? Porque precisa, não é nenhuma questão discursiva, está na lei, né? O que vocês vão fazer agora? Que o Haddad disse, bom, agora falou essa semana, né, que não tem plano B. Não tem plano B, ele acaba jogando essa responsabilidade nas mãos do Congresso? Aperte os cintos, né? O piloto sumiu, né? Eu fiz, inclusive, uma trade, vão lá no meu Twitter, eu falo um pouquinho a respeito, tem lá 8 posts falando porque o piloto sumiu. A gente está sem comando na economia, né? Bom, primeiro, Basílio, eu vou reiterar, a previsão orçamentária existe. Tanto na lei que criou, que aumentou a questão passou a diferir no tempo a reoneração, ela é 1% do COFINS de exportação. Está lá na lei. A fonte está lá. E, segundo, o orçamento, quando foi feito após a derrubada do veto. Então, entre as despesas e receita, está contabilizado. A decisão do ministro Zanin, tá, eu estou dizendo a você que ele levou em consideração o artigo 113 das disposições transitórias, que, na minha opinião, não se sustenta, né? Além da LRF. Então, senador, já está apontado a fonte de recurso, é isso que eu estou dizendo? Está apontado. O que o governo precisa fazer é o seguinte, o governo precisa cortar, né, o que ele está colocando com gastos populistas. Então, esse tal de PAC já gerou muito problema para o país. Os 2 PACs anteriores, é bom lembrar vocês, da época do presidente Lula e da Dilma, do PT, foram anunciados mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Talvez 30%, acho que um pouco menos, desses recursos efetivamente foram empenhados. Talvez 20% desses recursos foram liquidados do ponto de vista financeiro. Eu fui ministro do Desenvolvimento Regional, eu herdei aí dezenas de milhares de obras paralisadas. E não foi de 8 meses, nem de 6 meses, não. Foi de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos. Você imagina o prejuízo para o país. São projetos que são implementados sem planejamento, sem estrutura, sem condição de cobertura financeira, né? sem o planejamento adequado. Então, nós estamos recebendo aí um legado da incompetência, da incúria e da malversação do recurso público do PT, que está repetindo, tá, a mesma situação com os mesmos personagens, com os mesmos métodos, e a gente já sabe qual é o resultado. O governo tem onde cortar, corta no PAC, faz uma reforma administrativa, manda votar ou estimula a sua base a colocar a PEC dos supersalários. Nós vamos votar favorável, acabar com os supersalários no setor público. Manda arquivar esse projeto aí que trata dos quinquênios, você voltar quinquênios e anuênios no setor do judiciário, nesse momento da nossa crise fiscal que nós estamos imersos. Então, há formas de se fazer um trabalho, corta as despesas inúteis, faz um trabalho para evitar que o presidente Lula cometa as sandices que ele comete. Há 2 dias atrás, o presidente Lula, numa reunião com o Fundo Árabe, diz, olha, vamos resolver a questão fiscal do país. Vamos resolver da seguinte forma, vamos aumentar a arrecadação e vamos diminuir os juros. Vou traduzir para você o que é que ele disse. Vai continuar a aumentar impostos e vai intervir na política monetária. Eu estou vendo aqui o Tombini voltando, a Dilma 3. Então, o presidente, as pessoas precisam dizer, presidente Lula, fale menos e trabalhe mais. O Brasil está precisando ser administrado, ele precisa descer do palanque, precisa fazer o seu trabalho, deixar de olhar pelo retrovisor. O Brasil é um grande boing, um boing com computadores, um negócio complicadíssimo. Aí você tem lá um cara com um brevet de aeroplano que está pilotando o país. Então, você dizer que o ministro Haddad olha para um lado, olha para o outro e diz, não tem um plano B, aperta os cintos que o piloto subiu.